Oiê. Bom, eu fiquei algumas semanas sem postar nada por aqui e eu queria conversar exatamente sobre isso. Às vezes a gente deixa de fazer coisas que a gente gosta, que fazem bem pra gente, por causa da vida mesmo, por causa da correria, da rotina. E aí quando você vai ver, já se passaram dias ou semanas, como é o meu caso. E eu fiquei pensando todos esses dias sobre essa pressão que a gente tem de voltar a fazer algo que a gente tinha começado e parou por alguma razão. Não sei se com vocês é assim, mas eu tenho um pouco essa coisa de para eu voltar, eu preciso voltar perfeito. Então, precisa ter um cenário legal, precisa ter um roteiro super bem elaborado, precisa ser um vídeo incrível. Claro, falando aqui de YouTube, mas serve para várias coisas na vida. E aí, por causa dessa coisa de precisa ser incrível, a gente não recomeça porque é difícil parar e fazer o incrível no meio de uma vida corrida, sabe? E aí, por não conseguir fazer, a gente entra naquele lance de procrastinar, sabe? Ah, não, naquele dia que eu vou conseguir fazer daquela forma, aí eu volto. Isso vai passando, porque às vezes naquele dia que você planejou, a vida também tá acontecendo e o plano sai do plano, sabe? É muito louco isso, porque a gente acaba deixando o recomeço pra depois. E isso vai causando um desânimo, porque quanto mais tempo passa, mais você fala, caramba, olha o tempo que já passou e eu não tô conseguindo fazer, não tô conseguindo retomar. E isso serve pra muita coisa, sabe? Semana passada eu fui treinar, fui fazer um treino de pernas na academia. E do final do ano pro começo eu tive um intervalo grande aí sem treinos. Não fui treinar cross, não fui treinar musculação. E voltei agora no início do ano. Voltei pro cross, mas só encaixei a musculação depois. E aí fui fazer meu treino de pernas. Vou até ver se eu consigo colocar uns videozinhos aqui. E eu fui fazer agachamento no Smith. E na época que eu treinava com mais frequência, eu acho que eu consegui chegar até uns 40 quilos no Smith. Pra muita gente, enfim, se você treina muito pesado, 40 quilos não é nada, mas pra mim foi o meu auge. Agora, na semana passada, eu fui voltar e eu sempre tenho muito essa consciência, pelo menos pra treinar, porque envolve o meu corpo, eu não quero me machucar. Eu sempre tenho essa consciência de eu vou voltar com calma. Eu vou relembrar o meu corpo que um dia eu já treinei. E aí eu coloquei lá meus 5 quilos de cada lado, fiz o primeiro, aí na segunda repetição aumentei mais 5 quilos de cada lado. E aí vai dar pra ver no vídeo que num determinado momento, cara, 20 quilos eu tava peidando pra fazer, falando português bem claro. Mas eu fiquei feliz, sabe? Porque primeiro que eu consegui gravar um vídeo, porque eu tava numa academia feminina. Depois eu descobri que de sábado ela não abre, e aí eu tive que descer pra academia mista, mas enfim, pelo menos um exercício eu gravei. Mas eu fiquei feliz de, cara, eu fui treinar. Eu voltei. E depois a semana foi uma loucura. Eu só consegui ir pro cross, não consegui ir pra academia. Aconteceram várias coisas essa semana. Mas o que eu, enfim, quero dizer com tudo isso? Foi muito engraçado ver esse vídeo fazendo os agachamentos lá com pouco peso e me matando pra fazer. E pensar que, cara, o importante não é recomeçar grande. O importante é só recomeçar, sabe? Com aquilo que você pode, com aquilo que tá ao seu alcance. E não precisa ser perfeito segundo o padrão das pessoas e muitas vezes nem segundo o seu próprio padrão. Só precisa ser algo, sabe? Só precisa ser uma atitude de ir em direção a algo que te faz bem de novo. Então, é isso. Hoje o meu jeito de recomeçar foi aproveitar um tempo que eu tenho aqui, enquanto eu espero meu filhote na aula de violão dele.
cara, gravar aqui no carro, sem cenário incrível, sem muita preparação. E é isso, sabe? Então, pô, se você largou alguma coisa no meio do caminho, seja um projeto, sejam seus treinos, seja uma atividade que você começou a aprender ou começou a praticar e de repente parou por alguma coisa, seja até mesmo gravar conteúdo, enfim, cara, não fica esperando ser perfeito pra voltar, porque nunca vai ser perfeito o suficiente, sabe? Ou até que possa ser perfeito, muito tempo vai se passar. E quanto mais tempo passa, a maior probabilidade é de que você não recomece, de que você desanime de vez, de que você deixe de lado, do que de que você realmente volte. E só pra concluir todo esse assunto, olha que engraçado, né? Eu postei, acho que eu voltei aqui pro YouTube, postei a primeira semana, pulei uma, postei a terceira, e aí na semana seguinte eu tinha um, um vídeo em mente para gravar. Inclusive eu fiz várias tentativas de gravação desse vídeo, que era sobre algo que eu soltei lá no Insta, em forma de Reels, que é um texto que eu escrevi alguns anos atrás. E é um texto que eu gosto muito. E eu pensei, cara, vou levar esse texto pro YouTube, porque lá eu consigo conversar sobre ele de uma forma mais bate-papo, sabe? E aí eu gravei uma cena, é um texto que fala sobre... Ele gira em torno do café, uma xícara de café ou algo assim. Mas ele não é sobre o café, é uma reflexão ali. E aí eu gravei um vídeo bonitinho, fazendo meu café e tal, e fui pra sala. Vou tentar pôr um pedaço aqui também. Fui pra sala com a xícara de café e sentei no sofá, porque eu queria que esse vídeo fosse na sala. Eu organizei tudo, mas assim, tinha muita coisa acontecendo naquele dia na minha casa. Na sala é um lugar muito mais barulhento, porque tá bem perto da rua. Então assim, eu tinha que interromper toda hora por causa de um barulho. E aí depois eu ia assistir o vídeo, não tinha focado. O áudio tinha ficado muito ruim. Eu ainda não tenho, né, um microfonezinho pra pôr na roupa, assim. Eu improviso com alguns fones de ouvido mesmo. Então, cara, eu sei que eu tentei muito, muito, muito gravar esse vídeo. E eu só não vou colocar as minhas caras de frustração aqui, porque acho que até eu fico triste do tanto que eu me frustrei tentando gravar aquele vídeo. E por fim eu deixei pra lá. Eu falei, cara, outro dia eu gravo, outra hora eu faço, porque tá ficando horrível. O áudio tava muito baixo, tinha muito barulho externo ali e eu falei, nem a melhor edição que eu fizer aqui não vai salvar isso. Então, deixa quieto, outro dia eu faço, outro dia eu gravo no meu quarto. Só que nos outros finais de semana, que normalmente é quando eu paro pra fazer esses vídeos, eu não tive tempo pro depois, pra fazer aquele vídeo do jeito que eu queria, sabe, com o cenário que eu queria. E acabou que semanas se passaram e eu não compartilhei mais nada no YouTube. Então, só um desabafo. E que tem muito a ver com esse assunto de hoje. Você não precisa esperar o momento perfeito, o ambiente perfeito, sei lá, o que você precisa que esteja perfeito, mas você não precisa esperar por isso pra recomeçar alguma coisa que te faz bem, sabe? Eu acho que o principal é isso. Se te faz bem, recomeça do jeito que você pode. Se te faz bem, recomeça com menos peso, carregando menos carga, planejando menos, buscando menos perfeição e mais ação. Porque às vezes isso que você tá demorando para recomeçar é o que tá impedindo que você melhore, num geral, na vida, na sua saúde, no seu físico, no seu psicológico, nos seus aprendizados.
Ou talvez até tá impedindo que você compartilhe uma mensagem que pode ajudar outras pessoas. Então, eu espero que tudo isso aqui, meio bagunçado e sem planejamento mesmo, te ajude de alguma forma. E é isso. Não precisa recomeçar grande. Só precisa recomeçar. Às vezes é melhor recomeçar simples do que continuar frustrado, tipo, caramba, parei de novo alguma coisa e não tô conseguindo fazer acontecer, sabe? A verdade é que a gente consegue fazer acontecer, mas a gente mesma se sabota. Então é isso. Espero que faça sentido, que faça sentir e que ajude alguém. Se ajudar uma pessoa, já valeu a pena. É isso. Não espero o perfeito, só recomeça, tá bom? Até o próximo vídeo.